Olá, estou eu aqui novamente, junto com você pela TV Alfa e Ômega, para continuarmos as nossas reflexões bíblicas. Nas duas últimas vezes que nós nos encontramos aqui, com base no texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o 3, eu disse que a partir desse texto nós aprendemos que o atleta da fé precisa tomar algumas decisões sérias. E a primeira delas é observar os exemplos inspiradores. A segunda é deixar tudo que o atrapalha, que embaraça, que prejudica a sua performance na caminhada da vida de fé. E hoje eu quero apresentar para você a terceira decisão que o atleta cristão, o atleta da fé precisa tomar. E isso aparece ainda no primeiro versículo, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, livremos-nos do pecado. O atleta da fé precisa tomar a radical decisão de se livrar do pecado que o atrapalha. E assim corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ora, o atleta da fé não pode brincar com o pecado. O pecado é como o fogo. Se brincarmos com o fogo, corremos o risco de nos queimar. Portanto, se somos atletas sérios, nós precisamos nos livrar do pecado. Lembre-se que o pecado traz peso de consciência, tira a credibilidade no ministério, tira a credibilidade diante da família, diante dos amigos, sem dizer que o pecado traz tristeza ao coração de Deus. O pecado acaba nos afastando da própria Bíblia. É curioso que quando a gente se aproxima da palavra de Deus, tendemos a nos afastarmos do pecado. E quando nós nos afastamos da palavra, tendemos a nos aproximar do pecado. Porque o pecado de fato nos afasta das Escrituras. O indivíduo que não leva a sério as tentações, ele acaba se afastando da prática da oração, por exemplo. E é por meio da oração que a gente vence as tentações. Ela é uma das ferramentas que Deus nos deu para vencermos as tentações. E quanto mais o indivíduo se afunda numa vida de pecado, mais ele se afasta da vida de oração. Sem dizer que um pecado pode trazer um outro, e mais um outro, e mais um outro no efeito dominó. Na verdade, o pecado gera maus hábitos. E por vezes gera vícios difíceis de serem tratados e que comprometem completamente o caráter. É coisa séria, por isso que o atleta da fé precisa se afastar, precisa vencer o pecado. Eu me lembrei aqui, enquanto falo com vocês, de Adão, quando estava no Jardim do Éden, após a queda, após o pecado. Deus foi ao encontro de Adão, como todos os dias fazia, e o encontrava. Mas depois do pecado, Deus chegou, Adão estava escondido. E Deus disse: Adão, onde você está? E após encontrar com o Senhor, ficou muito claro que o que havia feito Adão se afastar de Deus, se esconder de Deus, era o pecado. Olha, o pecado cria uma sensação de vergonha, de frustração, e uma sensação de desapontamento que leva a pessoa a tentar se esconder de Deus, como fez Adão. Portanto, nós somos atletas, e se queremos completar a carreira de modo que resulte na glória de Deus, precisamos tomar a radical decisão de nos livrar do pecado. E como é que se livra do pecado? O apóstolo João, na sua primeira carta, no final do primeiro capítulo, os versículos 7 e 8, e depois o início do capítulo 2, ele diz com muita clareza que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda prossegue o apóstolo João dizendo que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados.
Portanto, como é que se trata o pecado? É confessando sinceramente ao Senhor. Diga a Ele que você mentiu, se é o caso. Diga a Ele que você cometeu um pecado na área sexual, se é o caso. Diga a Ele, confesse ao Senhor. Independente de qual foi o pecado que você praticou, que hoje você tem carregado a culpa, vá diante de Deus. Confesse a Ele com um coração sincero e arrependido, porque Ele tem prazer em perdoar. Ele nos purifica de todo pecado. Ora, quem confessa honestamente um pecado ao Senhor é porque decidiu abandonar, decidiu lutar com todas as suas forças para, debaixo da graça de Deus, vencer as tentações pela frente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos que estão assistindo aqui a TV Alfa e Ômega, lembre-se, o atleta da fé precisa tomar a firme decisão de observar os exemplos inspiradores, como eu conversei com vocês há 2 dias atrás. Ele precisa também tomar a radical decisão de deixar tudo que o atrapalha e também de abandonar o pecado. Faça isso e a sua performance na corrida da fé vai ser admirável, vai ser algo que produzirá, que resultará na glória de Deus no final da sua jornada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja conosco nessa caminhada.